Toda vez. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de paz. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Não precisa de pausa. Muito boa noite. Hoje temos uma nova live dentro do projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia, numa promoção do Grupo de Empreendedorismo Social da FURG Campus de Santo Antônio da Patrulha. Queremos começar pensando que esse período ímpar que nós vivemos é uma pausa na vida, uma pausa que nos traz angústias, ansiedades, mas também nos traz momentos importantes para reavaliarmos tantas coisas da nossa vida, para pensarmos em planos, em projetos, pensar o que são, de fato, as nossas prioridades. E é com esse espírito, com essa vontade que temos de socializar ideias com vocês, hoje à noite, o nosso tema de discussão é o ensino remoto na educação básica. Para isso, nós trouxemos 4 convidados professores que atuam na educação básica e agora vivenciando essa experiência diferente, que é o ensino remoto. Inicialmente, eu convido os professores para se apresentar. Então, conosco, Isaías, Franciele e Sabrina. Isaías, com você. Boa noite, pessoal.
Eu me chamo Isaías, eu sou professor de língua portuguesa e literatura no município de Capão da Canoa, atuo na rede pública, né, na rede municipal pública e privada de ensino do município. Tenho formação pela FURG, letras, espanhol, e também tenho especialização em tecnologias da informação e comunicação na educação. Boa noite, eu sou a Franciele, sou professora de língua portuguesa e língua espanhola no município de Santo Antônio da Patrulha. Leciono com os anos finais, tanto com espanhol quanto português. Também leciono em língua espanhola no Colégio Santa Terezinha, também aqui em Santo Antônio da Patrulha. Trabalho ainda no polo universitário e na Unialcance com a educação de jovens e adultos, né, na área de língua portuguesa, língua espanhola e literatura. A minha formação é letras português e espanhol, também possuo especialização em tecnologias da comunicação, em educação à distância, gestão e tutoria, entre outras, e mestrado em educação. Espero que possamos fazer um bom debate aqui sobre o ensino remoto. Boa noite, eu sou a professora Franciele, sou formada em letras pela Uniaselv, português e literatura. Trabalho no município de Santo Antônio desde 2013. Desde 2016 eu trabalho na escola José Telmo Martins, no Sertão do Cantagalo, aqui mesmo em Santo Antônio. Eu atuo com a área da língua portuguesa do 6º ao 9º ano no turno da manhã e tenho o currículo 4º e 5º ano, turmas multisseriadas, no turno da tarde. Espero que tenhamos uma noite de muito compartilhamento de ideias e coisas boas que nos ajudem a passar esse momento tão difícil. Boa noite, eu sou a professora Sabrina, eu sou formada em letras português e espanhol na FURG, eu atuo na rede municipal de ensino também, no município de Glorinha, na escola Ari Soares, com língua portuguesa, e no município de Gravataí, eu atuo com atendimento especializado em sala de recurso na escola Antônio Aires de Almeida. É um prazer para mim estar aqui entre pessoas tão queridas. Estava com saudade, professora Darlene, fazia tanto tempo que eu não via. Muito obrigada pela oportunidade e que tenhamos um belo debate. Boa noite, eu sou Diógenes, estou desde o início, desde o princípio quando foi feito o GES, que é o Grupo de Empreendedorismo Social, e eu sou estudante de Engenharia Agroindustrial da FURG, de Santo Antônio da Patrulha, estou aqui auxiliando nessa live. Obrigado. Muito bem. Já agradecemos, em nome do GES, em nome do campus de Santo Antônio, o aceite do nosso convite, então, para a gente fazer essa discussão. É uma discussão, sem dúvida, importante demais nesse momento, né? E nada melhor do que quem está vivenciando de perto esse formato, essa modalidade de ensino. E quando nós falamos em educação básica, nós estamos falando de crianças, adolescentes e alguns jovens. E, de fato, até esse momento, até essa idade, são estudantes que, para eles, está posto muito fortemente essa relação de sala de aula. Então, assim, nós nos colocamos a pergunta, como trabalhar de forma remota a partir da nossa área? Aqui, os professores Isaías, Franciele e Sabrina são professores da área da linguagem, assim como nós vimos quando foram apresentados. Então, agora, começamos nessa primeira rodada, ou melhor, na segunda rodada, cada um de vocês, professores,
tem um tempo em torno de 10, 12 minutos para fazer, então, a exposição sobre a nossa temática. Se quiserem já trazer algumas questões em relação à vivência de vocês, fiquem muito à vontade. E depois nós vamos abrir, então, para um bate-papo. A todos os que nos acompanham, gostaríamos de convidar para que vocês façam as suas perguntas, contribuam, acrescentem, para a gente também enriquecer esse nosso debate de hoje à noite. Então, em primeiro lugar, eu convido o professor Isaías para fazer uso do espaço da palavra. Enquanto isso, Isaías, nós vamos fechar o nosso microfone e acompanhá-lo, então, na sua exposição. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao Polo Universitário por estar participando novamente desta live. E o objetivo desta live hoje é falar sobre o ensino remoto neste momento de pandemia. O quão é difícil lidar nessa situação e quanto o professor ele tem sido valorizado neste momento. A gente vive num momento, antes dessa pandemia, o professor ele não tinha não era tão valorizado quanto ele está sendo valorizado agora, né? Hoje o pessoal consegue entender a importância do professor, o quanto é importante ter um professor em sala de aula. Então, que este momento sirva não só para que a gente aprenda a usar a tecnologia, para que a gente se obrigue a usar a tecnologia, mas que todo esse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, que ele sirva de motivação para os alunos, né, para que eles tenham esse interesse maior em estar dentro da sala de aula. Enquanto professor de língua portuguesa, eu acho muito relevante ter esse contato. Eu tenho, depois que essa pandemia começou, o meu telefone, ele tem N mensagens todos os dias, mensagens de alunos, mensagens de pais angustiados, mensagens de colegas professores também angustiados com toda essa situação que a gente está vivendo. O que é importante que a gente tenha nesse momento? Que a gente tenha calma, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha paciência para lidar com tudo isso. Eu faço uma reflexão, assim, do quanto é gratificante eu receber, por exemplo, eu posto uma aula de manhã para os meus alunos, na escola que eu trabalho, eu posto para eles a aula de manhã, e o quanto é gratificante o retorno que eles me dão. Alunos perguntando como faz, o que significa isso, e com essa pandemia, eles são autogestores do seu conhecimento, eles aprenderam a controlar, a não controlar, eles aprenderam como vou falar para vocês, eles aprenderam a contornar o seu conhecimento. Então, eles sabem o caminho que eles devem seguir. Então, o professor, ele passa a ter um novo papel, né? Ele passa a ter um papel de mediador do conhecimento, ou seja, eu vou ali, eu lanço, né, conteúdo, atividade, a proposta de atividade, e o aluno, ele procura meios para entender esse conteúdo. Então, fica aí a pergunta, né, para nós, professores, a importância que a gente tem, né, porque por mais que eles procurem Google, por mais que eles tenham YouTube, que eles tenham videoaula, eu canso de receber mensagens dos meus alunos dizendo que não vai substituir, né, aquele contato físico entre o professor e o aluno dentro da sala de aula. Então, a tecnologia, ela é importante, sim, ela é importante, né, mas sem o professor, ela acaba não sendo nada, né, o professor, então, ele sempre vai ter esse papel importantíssimo na educação. Então, que esse momento, que ele sirva, né, para que aprendamos a valorizar o papel do professor, né, e que o professor tenha esse olhar mais atencioso para o seu aluno. Eu
por exemplo, falo de mim hoje. Hoje eu consigo perceber, eu consigo conhecer melhor o meu aluno nessa situação toda à distância, porque dentro da sala de aula a gente está naquele contato, os alunos conversam, eles brincam, eles perguntam, e aquele aluno que talvez seja um pouco mais tímido, ele acaba não perguntando, ele fica meio de lado dentro da sala de aula. Com essa nova modalidade de ensino, essa modalidade de ensino EAD, esse aluno que na sala de aula ele não chegava até mim enquanto professor, hoje, através do meu WhatsApp, através do meu Messenger, ele chega até mim. Então, eu consigo, claro, que o aluno que ele era ativo dentro da sala de aula, ele continua ativo online, né, digamos assim, né, EAD, mas aquele aluno que não tinha tanto desenvoltura dentro da sala de aula, hoje eu consigo perceber aí que ele tem maior desenvoltura. E como que fica, né, o ensino da língua portuguesa EAD, né, a nossa língua mãe, a nossa língua materna, como ensinar a língua portuguesa através do ensino EAD. É difícil, é dificílimo ensinar a língua portuguesa EAD, porque os alunos, eles querem cada vez mais aprender, e o português, ele não é só leitura, né, não é só escrita, o português, ele também dramaticidade, tem a expressão, né, linguagem verbal e a linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal que o professor e o aluno dentro da sala de aula está fazendo muita falta para mim. Mas é isso, eu convido os outros colegas a fazerem a participação, a reflexão acerca, para depois a gente continuar debatendo sobre o assunto. Exatamente, né? Como o Isaías falou, temos algumas coisas para pensar. Eu sempre fui fã das tecnologias, né? Mas muito atrelada ao ensino presencial. Eu nunca pensei que usaríamos as tecnologias apenas, né? Então, eu sempre falei muito que a escola precisava de uma transformação, porque muitas vezes as tecnologias ficam fora dos muros escolares, enquanto está presente na sociedade, no nosso dia a dia, existem aplicativos para as mais diversas ações, e na escola o ensino continua muito tradicional desde quando a escola surgiu, né? Eu tenho essa visão ainda. No entanto, eu nunca pensei na questão de tecnologia substituir a sala de aula presencial, porque na educação básica, os nossos alunos não têm esse preparo, né, autonomia, quanto os adultos têm para fazer uma faculdade, né, cursar uma licenciatura, um bacharelado, enfim, fazer os seus cursos à distância. É muito diferente o nosso público. E mesmo a questão do EJA, né, como eu trabalho com os adultos, eles também não têm a mesma autonomia. A educação básica, ela pede pelo ensino presencial, né? E agora nós, professores, tivemos que, de repente, né, muitos de nós tiveram que aprender a utilizar essas tecnologias de uma hora para outra, saber encaminhar os seus alunos também para utilizar essas ferramentas. Então, foi tudo muito novo, foi tudo um pouco assustador, né? Acredito que ali em março, quando todos nós paramos, agora já está um pouco mais tranquilo, estamos todos acostumados com isso. E agora o papel, né, como o Isaías falou, que nós temos de coordenar o que nós vamos enviar para os alunos, sim, nós fazemos um papel agora de curadoria das informações. Na internet tem de tudo, temos os vídeos e documentos, livros, afins, tem tudo que o aluno pode fazer para aprender, mas nós sabemos que nem todos os conteúdos que estão lá, todas as informações são verídicas, estão corretas, porque na internet qualquer um pode publicar. E agora nós temos esse papel de fazer uma curadoria, de separar o que é importante, o que é válido e mandar para os alunos. Mas mesmo com toda essa questão, eu acredito que é muito difícil, muitas vezes, separar algumas coisas, porque quando eu vou planejar as minhas aulas, e eu penso assim, vou falar sobre artigos, por exemplo, né? Um conteúdo muito básico, mas não consigo pegar aquilo que está pronto na internet, né? Uma explicação ou de um livro e colocar ali para o meu aluno ler. Eu também tenho essa dificuldade, muitas vezes eu acabo escrevendo com as minhas próprias palavras para enviar para o aluno. Então, o professor também passa por uma dificuldade, o aluno do mesmo modo,
E a nossa sorte ainda, vamos dizer assim, é que ainda temos as tecnologias que nós fazemos aproximação com eles, como o Google Meet, por exemplo, que conseguimos fazer algumas chamadas, fazer os vídeos. Mas isso tudo é importante falar que eu trabalho numa realidade que tem acesso à internet, né? Os meus alunos são da sede, em geral eles têm acesso, aqueles que não têm, muitas vezes nós, professores, enviamos a internet para eles de forma compartilhada, conseguimos aparelhos celulares por doação, fizemos muita coisa, mas também nós temos que pensar naquela realidade dos alunos que não têm acesso, né? E aí já o ensino remoto, através de material impresso, é um pouco diferente, né? Que depois a minha colega Franciele vai falar um pouquinho. Nós temos que pensar, então, nessas duas realidades. O ensino da língua, como disse o Isaías, não é tão simples, porque, claro, eu consigo no EAD, né, trabalhar mais leitura, mais interpretação, enviar textos, porque na sala de aula, muitas vezes, eu tinha uma dificuldade para trabalhar os textos, por falta de material. Por quê? Professor, pensando a nossa realidade, o professor, ele paga pelas impressões, muitas vezes. Então, para disponibilizar os textos para os alunos, eu tenho que fazer as cópias. Eu não vou passar um texto enorme no quadro para o meu aluno copiar, porque eu acho que isso já passou o tempo. Então, nós precisamos trazer, vamos trazer então com o Data Show, com uma lousa, vamos mostrar para os alunos para economizar um pouco, mas muitas vezes a escola só tem um equipamento e tem 15 turmas para utilizar o mesmo equipamento, então também é complicado. Então, isso eu acho que é um benefício agora das redes, da questão do ensino remoto, porque eu consigo trabalhar mais a questão de texto sem ter que desembolsar, vou ser bem sincera. Eu consigo enviar mais material para os meus alunos, fazer mais leituras, trabalhar mais com filmes, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, para ensinar um pouco mais a questão das regras gramaticais, enfim, fica um pouco mais complicado, porque muitas vezes o aluno precisa daquele contato visual com o professor, como disse o Isaías. Então, nós temos que pesar aí, porque tem uns benefícios, mas também tem alguns pontos negativos que ficam um pouco a desejar. E também na questão da realidade dos alunos, que é diferente. Eu acredito que todos os professores, não só os de linguagem, estão passando por um desafio, porque é aprender a usar as ferramentas, saber como chegar até aquele aluno, tem que estar procurando o aluno. Nós também temos a questão dos alunos que procuram nós em vários horários, passando dos limites dos horários de sala de aula, que também nos sobrecarrega. Então, são várias questões que implicam no ensino remoto que nos faz questionar, né? Que ponto é positivo, que ponto não é. Cada escola é uma realidade, cada disciplina é uma realidade, cada aluno, cada professor, é tudo muito complicado, mas, ao mesmo tempo, outra coisa que o Isaías comentou foi na questão de conhecer os alunos. Sim, agora eu consigo ter contato com muito mais alunos que, às vezes, na sala de aula, só que também me sobrecarrega o professor, né? Porque, ao mesmo tempo, eu explicava um determinado assunto para vários, e agora, muitas vezes, eles vão chamando no privado e você tem que ir explicando um a um. Então, isso também angustia, né? Eu acho que temos muitas coisas positivas, mas também tem algumas coisas que me preocupam em relação ao professor, porque é um pouco complicado. Mas vamos então escutar a Franciele falando do ensino, que o dela é bem diferente do meu, né? Bom, assim como a professora Franciele colocou ali, eu também gosto muito de usar as tecnologias na sala de aula. Apesar da escola onde eu leciono, nós não termos um acesso à internet tão amplo quanto as escolas da sede, né? Então, o acesso que eu faço e a metodologia que eu uso é com um data show, um vídeo, né? Uma música, um videoclipe, algo que eles possam usar. Porém, né, nós encontramos, eu principalmente, muita dificuldade com a língua portuguesa agora nesse momento, porque assim como o Isaías e a Fran colocaram, a língua portuguesa, ela, assim como as outras disciplinas, mas tem que ter uma explicação daquela regra, né? E nós não temos como explicar isso, principalmente na minha realidade, porque onde eu trabalho, o acesso à internet, ele não é como o daqui dos alunos da sede, né? Nós temos essa dificuldade, né? Os nossos alunos,
não tem Wi-Fi em casa, né? A maioria usa um telefone, né, que coloca um crédito e usa a internet naquele dia. Então, essa é uma das dificuldades que nós estamos encontrando. Porém, nós organizamos da seguinte maneira: fizemos grupos de WhatsApp, né, com as turmas, e selecionamos um dia da semana para enviar as atividades para eles, né, para que eles pudessem ter acesso e irem desenvolvendo durante a semana. Com o currículo, nós estamos fazendo material impresso, né, um caderno de estudos, para que eles possam realizar as atividades. Quais são as dificuldades que eu encontro na hora de planejar uma aula? Né? Principalmente a parte ali de organizar, saber se o meu aluno vai ter autonomia, vai conseguir desenvolver aquilo ali, né, sem a minha ajuda, porque nem todos vão conseguir me mandar um WhatsApp ou me telefonar para que eu possa fazer essa explicação. Então, acaba dificultando um pouquinho o meu ensino à distância. Né? Nós estamos até tendo um bom retorno dos alunos. Né? Assim, eles nos enviam, entram em contato, né? Conversam com nós sobre os assuntos, sobre a atividade, né? Mas é uma das dificuldades que nós encontramos muito ali, é essa questão do acesso à internet. Na hora que eu vou planejar, e acredito que as minhas colegas também, né? Nós observamos ali o que aquele aluno seria capaz, né, de realizar sem estarmos tão presentes, né, com eles ali, para podermos dar uma explicação, um auxílio. E assim como o Isaías e a Franciele colocaram, nós também temos um contato mais particular com eles, né, em função deles nos procurarem, conseguir conversar ali por WhatsApp e perguntar alguma coisa, entrar num contato mais explicar melhor para eles, né, como realizar alguma atividade. Com o currículo, nós organizamos cadernos de estudos, né, com as atividades para que eles possam realizar em casa, com a ajuda dos pais, né, dos responsáveis, e eles vão fazendo, né, aquelas atividades durante a semana. Nós vamos até a escola, entregamos nas casas, né, para eles, explicamos como tem que realizar as atividades aluno por aluno, e eles vão realizando essas atividades ao longo de 15 dias, né, depois nós voltamos à escola com mais atividades, entregamos a eles, orientamos, né, e a área, os alunos que não têm acesso à internet, nós estamos também levando material impresso para que eles possam realizar essas atividades mesmo sem ter esse acesso que os outros alunos teriam, né? Então, eu convido a minha colega Sabrina a compartilhar um pouquinho do que como ela está fazendo na escola dela. Bem, aproveitando ali o que o Isaías falou, sobre hoje ter mais contato com os alunos através do WhatsApp, né, das redes ali, o contato virtual, é o que acaba acontecendo, mas o que me faz muita falta é aquele contato visual com as crianças, porque entrar numa sala de aula, de repente tu vê lá aquele aluno cabisbaixo, né, e ele é totalmente, ele é diferente, sempre comunicativo e divertido, em sala, ativo, e tu encontra ele cabisbaixo, tu já entende que tem alguma coisa diferente com aquela criança, o que agora nós não estamos conseguindo, né? Nós não temos esse contato para saber como que eles estão naquele momento em que estamos cobrando uma atividade, por exemplo. Nas escolas em que eu estou, são duas realidades diferentes. Nós estamos trabalhando em uma delas com as mídias, mas também o material está disponibilizado na escola para ser impresso aos que precisam, aos que não conseguem acesso, ou aos que preferem o material impresso. E já na outra, nós trabalhamos apenas com o material impresso, por ser uma realidade mais ou menos como a tua, Fran, mensagem, a falta de acesso, né? A falta de acesso à internet. Nós estamos tendo um bom retorno, as crianças estão
participando, estão nos dando retorno, e a equipe diretiva, assim, muito ativa nas duas escolas, as duas, eles são muito ativos, eles conhecem, embora sejam escolas grandes, eles conhecem cada aluno, cada família, cada problema, cada necessidade daquelas famílias e nos passam, o que ameniza um pouco essa situação que eu falei antes, de saber como estão as crianças, para saber como lidar, como cobrar determinada coisa. Então, eles nos passam tudo para que, né, a gente possa dar uma atenção maior a um aluno que esteja precisando naquele momento, um cuidado maior, ou então, em alguns casos também, aquele puxãozinho de orelha para fazer a coisa andar. E quanto à valorização do professor, espero que ocorra realmente. Eu acho que agora estão entendendo o que é ser professor, e o professor, ele se reinventa, né? Ele se reinventa, está sendo imensamente desafiado, e assumiu esse desafio, e eu acho que estamos tentando, da melhor forma, passar a aprendizagem aos nossos alunos. Normalmente já buscamos, né, metodologias e recursos para a sala de aula. Agora, isso é imprescindível, assim, e de uma forma em que fomos obrigados a isso, né? Caiu no nosso colo e agora vai ter que dar certo, e vai dar certo, porque nós nos empenhamos para isso. E eu acredito que seja aquele momento em que nós precisamos mais do que nunca trabalhar unidos, né? Professores, equipe diretiva. Não tem como eu olhar só o meu componente curricular e pensar só naquilo ali. Nós temos que trabalhar juntos, mais do que nunca, para o bem-estar daquela criança, né? Para que eles possam aprender da melhor forma possível. É desafiador, está sendo difícil, o celular realmente não para, por mais que a gente determine horários, nós sabemos, né, que sempre passa um pouquinho, e procuramos atender sempre da melhor forma, mas aquele contato visual, aquele contato com a criança em sala de aula, para poder entender. O Isaías falou sobre a língua ser tão difícil, né? A língua portuguesa está sendo difícil ensinar remotamente, ela já é difícil em sala de aula, e aí precisa de explicações. Eu acho que foi a Fran Message que mencionou, que em sala de aula nós explicamos para a turma toda, agora temos que explicar de 1 a 1, aqueles que nos chamam, e mais do que isso, né, para uma explicação, precisa daquela interação, precisa que eles perguntem, aquela dinâmica está faltando, mas nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. Eu acredito que seja um momento, assim, de mudança, né, aquela mudança que há tanto tempo a educação vem pedindo, né, aquela mudança necessária já há tanto tempo, seja agora, que esteja acontecendo a mudança que nós precisamos, né, a transformação na educação, que ela aconteça, que seja para isso, que esse momento nos faça refletir e buscar sempre o melhor para os alunos, para o ensino, e que a partir daí nós possamos transformar e mudar para que tudo fique bem. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela fala de vocês, muito boa. Agora a gente passa para um segundo momento, que é de fazer um bate-papo.
Queremos mais uma vez convidar aqueles que estão nos assistindo. Nós temos várias contribuições, algumas eu já vou trazer daqui a pouquinho. E antes disso, eu gostaria de retomar algumas ideias que eu acho que são fundamentais nesse debate, e que vocês trouxeram, claro que foi muito rápida a fala de vocês, mas vocês trouxeram elementos fundamentais. Uma que é essa preocupação em relação à própria aprendizagem, o processo de aprendizagem, né? E aí, o processo de aprendizagem, eu quero pensar também o quanto que nós, professores, também estamos aprendendo juntos. E aí a Sabrina, ela fala dessa necessidade da mútua ajuda, a gente tem que se apoiar. Fala em transformação das escolas, acho que essa ideia apareceu em todas as falas. E aí eu fico pensando, e eu já fui professora durante muitos anos na educação básica, o quanto que há décadas nós estamos discutindo a necessidade de trabalhar mais com as tecnologias, a transformação da escola, a transformação da sociedade que necessariamente passa pela educação. E aí, de um momento para outro, nós nos deparamos com uma pandemia. E essa pandemia traz junto consigo tantos desafios, tantas preocupações, mas principalmente tantos desafios. E aí nós temos várias falas aqui que vão destacando o quanto que é essencial o trabalho do professor. A Fernanda Barbosa nos disse, fala sobre a valorização que esperávamos enquanto docentes, e ela vem agora com a pandemia. A fala da Gabriela, eu vou ler aqui, diz assim: os professores estão de parabéns, porque com certeza está sendo muito mais puxado e desafiador para eles. Com certeza tem ainda mais a minha admiração. Acho que, assim como você, Gabriela, a gente vê na sociedade de modo geral, às vezes nós ouvimos algumas falas que é preciso desconsiderar, o quanto que o papel do professor da escola está sendo colocado nesse momento, e está sendo reconhecido. O Marlon, e aí eu vou levantar uma questão, o Marlon faz uma pergunta a respeito da jornada de trabalho. Ele diz: você sente que o trabalho para o professor em geral aumentou? E a Fernanda Barbosa complementa: e as preocupações também. Então, o que eu gostaria de pensar com vocês é o seguinte: quando nós temos as aulas presenciais, nós temos tudo muito cronometrado, nós temos um número X de aulas, dentro do período letivo diário, dentro das horas anuais mínimas, né? E precisamos dar conta de um conjunto de conteúdos, de cobranças e assim por diante. Agora, esse tempo, ele fica muito diferente, né? E nós temos percepções, sensações também diferentes. Então, eu gostaria, se vocês puderem, falar um pouquinho sobre essa nova jornada de trabalho. Aumentou, diminuiu, como é que é? Como é que vocês sentem isso? Então, ficam bem à vontade. Agora a gente faz em forma de bate-papo. Com certeza aumentou. Aumentou porque, como eu disse, né, a nossa aula começa às 8 horas, né? A aula normal de manhã começa às 8 horas. Eu posto uma atividade às 8 horas para uma turma, digamos, do 9º ano. Às 8, e a explicação que eu vou dando em relação àquelas atividades, elas vão infinitamente, elas não param às 10 horas, como iria parar ali na sala de aula, teria um intervalo. Isso não acontece. Elas vão, e vão, e vão, até de madrugada. Elas não param. Então, nosso trabalho, ele aumentou. O trabalho do aluno também, a dedicação do aluno também aumentou, né? Essa é a minha percepção em relação. Então, aqueles que pensam que o professor não está trabalhando, que o professor, né, está de folga, não. O nosso trabalho, ele triplicou, podemos dizer assim.
Os horários, assim, eu não tenho retorno de manhã. Eu tentei fazer algumas aulas com eles pela manhã, já marquei ali, a primeira aula eu marquei 8h30, pouquíssimos participaram. Aí a segunda eu passei para 9h30, já foi um pouquinho melhor. Eles não conseguem, né? Não estão acordando cedo. Então, posta a aula às 8h, e começam a se movimentar das 10 horas em diante, mas a grande maioria à tarde. E aí começa à tarde e vai, né? O horário se estende realmente. Não, e é interessante porque o horário do adulto, ele é diferente do adolescente, né? Então, o adolescente, ele vai ter vida ativa, né? 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, é noite. E nós não, né? Nós temos ali o nosso horário, a gente está acostumado a cumprir o horário. E eles não conseguem entender essa, né, essa relação. Então, tem aluno que fala comigo, né? Já teve aluno que falou comigo 1h da madrugada. Desculpa, professor, está acordado? Sim, eu estou acordado. Mas para o aluno é normal, porque a rotina dele é aquela dali, né? E para nós, não. A gente está acostumado das 8 ao meio-dia, descansa, 1 às 5. E o aluno, ele tem que se acostumar também, né? Com este tempo. Como eles têm essa vida noturna, né? Eu já recebi mensagem de alunos 3 horas da manhã, eu não sei, eles estudam, eles trocam a noite pelo dia. E sim, assim como os colegas, eu costumo postar as aulas, em geral eu utilizo o Classroom, né? Todas as minhas turmas, tanto nas escolas particulares como as municipais, eu utilizo a plataforma, então sim, tem um horário para postar a aula, mas por mais que lá esteja tudo explicado, o que os alunos devem fazer, o que eles devem assistir, tem a explicação, tudo, eles costumam me chamar no privado, né, para tirar dúvidas, perguntar se a atividade foi recebida por mim, se eles enviaram corretamente, eles querem confirmação. Muitas vezes, impacientes, tem até aqueles que não aguentam você atender e já está te chamando, e é agoniado, né? Então, nós temos muito mais trabalho, eu acredito que sim. Porque tem a questão do planejamento, que demora muito mais, justamente por aprender a utilizar as tecnologias, né? Eu tenho sorte de já conhecer as tecnologias, mas eu sei que muitos colegas não têm esse conhecimento ainda, não aprenderam agora com a pandemia. E aí tu tem a questão de gravar um vídeo, planejar coisas que tu iria fazer em sala de aula automaticamente, né? Então agora tem que parar, fazer todo esse planejamento gravado, muitas vezes, ou escrito, para postar para os alunos, e ficar atendendo eles durante o dia. Agora eu consigo um pouco mais de controle, porque os alunos já se acostumaram com a plataforma, né? Porque muito ainda no início tinha aquela questão de como acessar, como responder, eu não consigo, preciso de ajuda. Então, agora eles já conseguem caminhar um pouco mais sozinhos e consigo mais colocar regras de horário, dizer assim, não, eu só atendo até as 17 horas, né? Tal turma. Mas é claro que eu recebo uma mensagem do aluno e eu acabo respondendo, né? Eu fico pensando assim, ele está tentando fazer, né? Ele está tentando, por que eu não vou responder? E vai lá e responde. Então, mas ainda consegui colocar para eles, né? Alguns horários, alguns respeitam, mas tem muitos que fazem à noite, inclusive, como diz a Sabrina, as aulas online, né? Pelo Meet, muitas vezes tem que ser pela tarde, às vezes até à noite, porque tem aqueles alunos também que utilizam os celulares dos pais, estão trabalhando, e precisam que seja à noite, e assim nós vamos trocando toda a nossa rotina. E aí tem também a questão das equipes, né, diretivas pedindo planilhas para preenchimento também, e aí às vezes muito mais do que em sala de aula, porque na sala de aula eu já estou vendo ali automaticamente quem está fazendo, já está anotando, né, na hora. E agora não, eu tenho que parar, abrir a plataforma, ver quem que entregou, quem não entregou, e preencher inúmeras planilhas. Então, sim, tanto no planejamento quanto nos controles, eu acredito que aumentou muito. E registros, né, Fran? Os registros é muita coisa. A minha realidade... de aula, mas agora parece que aumentou um pouco mais. A minha realidade, eu recebo, muitas vezes, as atividades na madrugada, mas em função do sinal, né? Porque lá, como não há sinal de internet, muitos alunos enviam meio-dia. Até um aluno conversou comigo na semana retrasada e me passou: professor, eu te envio meio-dia, mas fica carregando às vezes 12 horas uma atividade para te enviar.
E aí tu recebe à meia-noite, porque foi o horário que eu consegui um sinal. Então, a Fernanda ali perguntou das preocupações, a gente se preocupa muito, porque muitas vezes um aluno realizou uma atividade, mas também não conseguiu nos dar um retorno em função do acesso à internet, né? Então, é uma preocupação que a gente tem. O planejamento, agora com a BNCC, né, nós temos tudo está voltado para a BNCC, né, pesquisar, né, muita coisa mudou, as habilidades ali, né? Então, nós temos que estar sempre pesquisando, olhando, observando o que aquele aluno vai conseguir realizar, né? Ainda mais no meu caso, né, que eles não têm esse acesso, vou procurar no Google tal conteúdo ali, uma explicação, eles não têm onde pesquisar. Então, tem que ser uma coisa muito bem explicada, muito bem feita, né? São bastante horas de trabalho e muitas horas de preocupação. Pelo menos no meu caso, muitas horas de preocupação. E também tem a questão no nosso resgate dos alunos, né? Porque eles não têm a mesma autonomia, né? Como adulto para fazer as atividades. Então, muitas vezes, além de atender aqueles que nos procuram, eu vi a pessoa que implora por mensagem no WhatsApp, por resposta, porque fica enviando mensagem para o aluno pedindo: você não fez atividade, está com dúvida, me responde, entre em contato, por favor, implorando muitas vezes, porque não quer perder aquele aluno, quer que ele faça. E ainda tem mais essa questão de ficar cobrando os alunos, aqueles que muitas vezes são poucos, eu posso dizer assim que mais de 75% dos meus alunos das escolas que eu trabalho devolvem as atividades, tem um retorno, né? Mas sempre tem aquele aluno que não realiza, assim como na sala de aula também não, que se não ficar ali do lado dele pedindo que ele faça atividade, ele não faz. E aí, na questão do remoto, muitas vezes é no WhatsApp enviando mensagem, pedindo para o aluno responder, entendeu? Então tem mais essa questão ainda, além do planejamento, enfim, correção das atividades, tudo. E aí que eu acho que a Oliveira nos fala aqui que são professores quase 24 horas durante 7 dias da semana. E parece assim que nós podemos pensar esse contato dos alunos. É claro que as rotinas, os horários de todos estão alterados. A Josilane que pontua isto. Mas assim, os nossos alunos, eles começam mais tarde, entram em outro momento. Claro que as rotinas mudaram. Agora, muitas vezes a própria... E aí a Franciele, quando ela fala sobre a dificuldade de carregar, muitas vezes o acesso e tal, tudo isso implica. E eu fico pensando na própria dinâmica das famílias. Por vezes são 2 ou 3 alunos e nem sempre tem equipamento para todos, né? A internet não dá conta. Então, eu acho que são vários elementos que estão implicados ali. E aí, se vocês me derem licença, eu vou destacar algumas falas aqui. Um pouquinho que subiu. A Lucinara de Souza diz assim: nossos alunos estão até tarde da noite na internet e acordam meio-dia. Digo isso porque tenho um adolescente em casa e tem sido assim. Digo que ele virou um menino de hábitos noturnos. A pandemia tem esse efeito sobre a gente. A falta de rotina que a escola impõe para a gente faz isso. A Lucinara também diz que chegou a receber 16 mensagens de uma aluna às 3 horas e 40 minutos. E aí, de fato, eu entendo o quanto que é difícil a gente, às vezes, desligar o telefone, e a Franciele disse isso bem antes. O aluno manda, eu não vou deixar de olhar, né? E aí eu fico pensando na minha rotina. Eu também tenho os grandinhos que fazem isso. E aí nós somos professores por inteiros, nós não somos professores de segunda a sexta, por mais que isso esteja estabelecido para nós, mas nós não conseguimos fazer isso. Daqui a pouco tem aluno nos chamando no sábado à noite, não sei se acontece com vocês também. Então, outros destaques, o Marlon aqui também, vamos lá. Francisco, só de longe imagino o trabalho que vocês estão passando para dar aula a essa gurizada. Parabéns pelos esforços e obrigado a todos. Enfim, é complexo, é difícil. E aí, como será que é lá no seio familiar? Como é que é lá? Né? Vocês
têm o retorno, por exemplo, não sei se vocês estão fazendo o processo avaliativo, né, das atividades que vocês estão desenvolvendo. Como é que fica isso? Vocês estão fazendo? De que forma acontece? Tem retorno dos alunos? Avaliação, eu estou coordenando as avaliações, eu continuo postando os conteúdos, eu estou avaliando não só o conteúdo, como também o comprometimento e a responsabilidade do aluno em fazer e enviar as atividades. Então, nas minhas anotações, ele tem ali uma nota pelo conteúdo, né, pelo seu entendimento, pela sua compreensão, né, e tem também uma porcentagem pelo comprometimento em ter feito, né, em ter aberto aquele conteúdo, em ter estudado, em ter procurado. E em relação às famílias, sim, as famílias, elas perguntam, eu tenho pais que me chamam e perguntam se o filho dela fez atividade. Então, né, tipo assim, eu fico pensando, pô, mas, né, você que deveria saber, né, se seu filho fez. E não, eles vêm, eles perguntam para mim, o fulano conseguiu fazer a atividade tal, que estava proposta para entregar tal dia. Então, tem esse retorno, este retorno com as famílias, tem sim, e o método de avaliação, ele é possível sim, ele não é impossível, ele é possível, é claro, com uma nova visão, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem que se reinventar, como acho que a Sabrina, minha colega, disse, né? Então, a gente vai se reinventar e vai aprender a reavaliar esses alunos, mas é possível sim, e no meu caso há sim um retorno. Deixo uma ressalva também que eu trabalho em duas redes, né, na pública e na privada, então são realidades diferentes, né, mas em ambos os casos, embora uma um pouco mais, a outra, né, um pouco menos, porque a gente sabe que são realidades diferentes, mas acontece sim nos dois casos. A questão da família, nós temos dois, vamos dizer assim, que dois tipos de família, né? Tem aquele que se preocupa muito, que manda mensagem perguntando, meu filho não conseguiu, tu pode explicar de novo, porque meu filho tá com vergonha. Tem aquele que pede para entrar no grupo junto com os alunos, porque quer saber o que o filho tá tendo de atividade. Então, tem pais muito preocupados, tem aqueles, claro, que não se preocupam, não entram em contato conosco, mas que tu percebe que os filhos, né, estão mantendo uma rotina, estão fazendo as atividades. Mas também tem aqueles pais mais relapsos, né? Que também, quando você entra em contato, ele vai fazer, mas tu não recebe um resultado. Então, nós temos várias questões. Eu também não sei dizer, como a professora disse, né? Nós temos várias realidades hoje. Então, eu também não sei muitas vezes por que aquele aluno não está entregando a atividade. Às vezes os pais estão trabalhando, ele fica sozinho, ele não tem uma ajuda também, não tem uma cobrança para manter uma rotina e fazer as atividades. Tem a questão, como a professora falou, do material, né, do acesso. Muitas vezes é um computador ou um celular, e como eu disse mais cedo, tem aqueles alunos que usam o telefone dos pais quando chegam à noite, que vão utilizar. Então, são dinâmicas de vários tipos, né, que acabam acarretando na entrega das atividades. Por isso que eu digo, eu procuro não responder. Eu falo para um aluno que ele tem um horário para me enviar mensagem. Mas se eu estiver disponível, se estou online, em geral eu respondo. Eu respondo porque eu fico pensando nisso. Ele está tentando fazer, eu quero que ele faça e acabo respondendo. Claro que às 3 horas da manhã não, né? Mas ali até às 10, 11 horas da noite, se eu estiver trabalhando, que muitas vezes eu ainda estou trabalhando nesse horário, eu acabo respondendo. Mas tem essa questão dos alunos com várias dinâmicas, assim, familiares em casa. E a questão de avaliação, com algumas turmas eu já fiz, mas a gente chama de bem a avaliação diagnóstica, porque eu não estou dando uma nota para aquela avaliação, um retorno em si, né? Eu faço ali pelo Google, pelo Classroom, com o formulário do Google, ou na própria plataforma da turma. Posto as perguntas para ver o que eles aprenderam sobre uma retomada de conteúdos, mas ainda não tem essa questão de do peso das avaliações, de quanto vale, porque nós não sabemos ainda quanto, não sei os meus colegas aqui, mas eu não tenho ainda essa informação de quanto que vale o trimestre em si. O trimestre fechou agora em maio, mas não foram fechadas as notas, porque não se sabe se vai ter que ter uma avaliação presencial, se não vai. Então, tudo aquilo que o aluno me manda, eu considero, né? E eu penso que tem que ter uma questão de nota, porque sim, nós trabalhamos com notas, não é com parecer, então eu vou ter que atribuir alguma nota depois. Então, tudo que o aluno faz,
eu vou ter que depois, eu acredito, avaliar aquilo ali pelo comprometimento dele, pela tentativa, e mais a questão de uma avaliação diagnóstica, né, que está sendo feita e que depois poderia ser convertido em nota. Até muito, assim, é complicado dar nota agora por causa da questão online em si, mas é preciso, né, porque depois nós vamos precisar das notas para fechar o ano letivo. É uma questão de burocracia. E tem outra questão que o aluno agora, depois eu comento porque me fugiu, eu lembro o que eu ia dizer. Nós sabemos que os pais, né, muitos não têm a formação como professor, na grande maioria, acredito, e talvez não saibam também explicar, como um professor, aquela atividade ou aquele conteúdo, né, e nem tem obrigação disso mesmo, mas nós precisamos da ajuda dos pais e dos responsáveis nesse momento, muito, né, que converse com os filhos, né, perguntem se estão conseguindo fazer, se não estão, entrar em contato com nós professores, né, que assim como a Fran colocou, eu também, se eu tiver online, independente, né, claro que na madrugada não, mas durante o dia, à tarde e à noite, a gente responde, acaba respondendo, né, porque a gente não vai deixar aquele aluno sem realizar aquela atividade, né, por simplesmente não mandar ali, é assim, não é, né, nós vamos tentar sempre ajudar, porque a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, assim como para eles não está sendo fácil, para nós também não. Então a gente precisa muito dessa ajuda para que a gente consiga fazer esse casamento, né, de pais e alunos e professores, né, para que a escola possa seguir, para que isso passe rápido e a gente consiga voltar à nossa rotina normal. Eu só queria agora, recordei o que eu iria dizer no momento, que uma das questões bem voltada ao ensino de línguas, né, de língua portuguesa, língua espanhola em si, é a questão da escrita, né? Eu tenho uma dificuldade para avaliar, porque no ensino presencial, eles estão utilizando cadernos, não estão utilizando as ferramentas digitais, e eles têm bem clara a distinção do internetês, vamos dizer assim, de não abreviar, e escrever a língua portuguesa. Então, é bem distinto. Mas agora, com a questão, eu recebo muitas coisas, às vezes, com abreviações, com outras palavras, e fica aquilo. Eu vou lá e digo para o aluno, mas eu vou dizer porque ele sabe. Eu sei que no presencial eu conheço os meus alunos de mais tempo, eu sei que ele sabe escrever aquilo ali. Mas, por estar nas tecnologias, acaba utilizando o internetês e não a língua padrão. E fica aquela coisa, e agora? Como avaliar isso, né? Então, eu lembro, eu peço para eles, olha, cuidem da linguagem que você está escrevendo, né? Mas falta, é muito distinto. Inclusive a pontuação em si, muitas vezes na questão da escrita no caderno é feito, mas que quando vai para a plataforma, que eles digitam, muitas vezes esquecem da pontuação, a letra maiúscula, então é muito mais avaliar a questão do contexto, de ele entender o que você queria dizer, do que a questão da língua padrão na escrita. Eu não sei como pagar as páginas, mas isso me angustia muito. Uma boa oportunidade, Franciele, de levar essa reflexão para a sala de aula sobre as múltiplas linguagens. O internetês é uma modalidade de linguagem e ela existe, ela é dinâmica. Então, assim, a gente muito discute nos cursos e assim por diante como fica essa relação da teoria e da prática. Daqui a pouco, e essa questão que você está nos trazendo é uma questão muito interessante para a gente levar para a discussão. Claro, depende muito do perfil da turma, em que nível se consegue colocar essa discussão. Se não for agora, depois acho pertinente levar para a sala de aula e discutir, refletir, provocar essa reflexão com os alunos, né, dessas questões das diferentes linguagens, do internetês que agora está se colocando muito mais fortemente, e também do processo, do nível de reflexão que os alunos estão trazendo, esse perfil de linguagem que muitas vezes vem com menos reflexão, né? Então, uma sugestão. Eles, em sala de aula, eles têm essa distinção, né? E eu preciso falar sobre isso, falar sobre a questão da variação linguística também, é uma coisa que eu sempre falo, não gosto de corrigir o aluno que está falando, mas
Agora, eu acredito que no automático, porque eles estão respondendo no celular, eles entenderam a pergunta, eles vão respondendo. Mas aí fica faltando a questão da língua padrão, porque é uma atividade de sala de aula que exige língua padrão e não pode ser internetês. E aí tem uma confusão. E às vezes eu fico com receio mesmo de cobrar muito uma determinada escrita e daqui a um pouco o aluno não conseguir fazer, porque eu também não sei a questão que eu conheço alguns alunos, eu sei que muitos do aparelho, o aparelho é mais devagar, do celular, ele passa mais dificuldade para responder, então ele responde como ele consegue. Claro que não justifica a falta de uma pontuação, outra coisa que deveria fazer, mas ele fica tão preocupado em responder a questão de conteúdo ali, né, o conteúdo da informação, e aí a questão da escrita acaba ficando às vezes de lado. Eu realmente fico muito indecisa como trabalhar isso. Eu acho, só contribuindo, eu acho que é importantíssimo que o aluno não perca esse meio físico que é o caderno. Por exemplo, os meus alunos, eles estão enviando as atividades através do WhatsApp, mas eles não fazem as atividades no WhatsApp, né? Então, eles vão tirar foto do caderno deles, do trabalho que eles fizeram, e aí sim, eles não vão responder de maneira nenhuma, né, uma atividade de escola pelo WhatsApp, porque ele está usando um meio, né, que é o celular, um meio informal, mas ele, né, está numa situação formal. Então, é importante que o aluno não confunda, e eu acho importante também que ele não perca esse vínculo com o físico, né, que é o caderno dele. Então, que no momento em que a gente volte às atividades presenciais, que ele tenha esse caderno, né, com as atividades feitas no caderno. Então, o WhatsApp, para mim, ele não vai substituir o caderno, de maneira nenhuma. Da mesma maneira que a tecnologia não vai me substituir, porque eu sou o professor dele. A tecnologia, ela vai servir apenas para mediar. Eu vou dar o caminho para ele chegar lá, eu sou o professor dele. O WhatsApp, o celular dele, não vai, de maneira nenhuma, substituir o caderno dele. Então, ele vai continuar fazendo as atividades, e ele vai usar o WhatsApp apenas para enviar, né? Então, ele tem ali um meio informal, mas ele está numa situação formal. Então, que esse vínculo ele não se perca, porque eu espero que quando a gente voltar às atividades presenciais, que eu tenha alunos mais autônomos, né? Mais confiantes, e não que eu tenha alunos dependentes e preguiçosos. Os meus estão retornando da mesma forma. Nós também estamos usando grupos no WhatsApp para as atividades, até agora, né? Acabamos ali no início, aquelas de março, nós não pedimos o retorno, acreditando que voltaríamos em seguida, o que não houve. Então, quando pedimos aquele retorno, aí foi uma explosão de atividades, assim, porque no início de abril nós pedimos o retorno daquelas de março, e muitos não haviam feito. Eles não haviam feito porque a princípio era para corrigir quando voltássemos e tal, foram deixando. E aí começamos a pedir, a cobrar e a explicar que era necessário que fizessem. Aí foi onde o celular não parou mesmo, começaram a dar o retorno. Eles dão o retorno, claro que não 100%, mas a grande maioria sim retorna. E eu peço também em fotos, né? A maioria, os que imprimem, eu peço que coloquem, que colhem as folhinhas também, porque senão depois eles não vão conseguir se achar, porque são várias folhas de vários componentes e, né, bagunça tudo mesmo, difícil a organização. E algumas coisas eu peço que faça no caderno mesmo, né? A produção textual eu peço no caderno, daí passam a canetinha ali para que eu possa ler bem. Aí não teve essa questão do internetês, não passei por isso, assim, mas eu acredito que até o próprio corretor, né, que a maioria deles fazem no celular, não faz no computador, o corretor já traz ali as abreviações prontinhas para eles só vão digitando e não se dão conta, né, de repente nem se dão conta do que estão enviando. No meu caso, eu utilizo o Google Classroom e eles respondem diretamente na plataforma, eles não utilizam o caderno, né? Eu não tenho o costume de utilizar o caderno, porque como no Google Classroom fica tudo salvo, eu acredito que quando nós voltarmos presencial, se o aluno precisa
reaver alguma atividade, ele consegue voltar ali e tem tudo salvo, né? Tudo organizado. Então, realmente, eu não costumo utilizar o caderno. Eu utilizo somente o Classroom, porque tudo fica salvo ali e eu corrijo justamente por ali. E uma coisa também que eu quero ressaltar que isso acontece mais com o 6º e 7º ano, né? De 8º ao ensino médio, eles têm mais essa distinção. Mas essa preocupação, agora o 6º e o 7º ano, eles têm essa dificuldade e acabam escrevendo. Não são todos, né? Mas é uma coisa significativa que me chama a atenção. Mas a organização do 6º ano já sempre foi mais complicada, né? Por essa transição que eles passam. E este ano eles não tiveram um tempo para se adaptarem, para se organizarem, para entenderem como funcionaria, né, a área. E aí logo tiveram que se organizarem e fazerem em casa, deve ter ficado complicado. Eu não tenho 6º, eu tenho 8º e 9º. Então, não tive, assim, essa confusão, Eu vou destacar algumas falas, ainda mais sobre essa questão do retorno. A Andréia Rosa diz: por aqui é muito complicado dar retorno à escola com uma criança de 4 anos que foge mesmo das atividades, mas seguimos tentando. A Ana Mello diz: sabemos da dedicação dos pais nesse momento tão difícil para todos, mas nem toda e boa vontade do mundo pode substituir a formação de um professor. Muito pertinente isso. A Margarida destaca que é importante esse meio físico, caderno, significativa essa colocação, Isaías. Sem dúvida, a gente percebe esse esforço dos pais, das famílias, de modo geral, e é isso mesmo, né, que é preciso fazer. E agora eu proponho que a gente pense numa outra questão que a Márcia Oliveira nos traz. Ela diz assim: não sei se é pertinente a minha pergunta, mas com todo esse trabalho, dedicação, preocupações muito maiores de vocês, professores. Então, assim, ela nos traz 2 perguntas. A primeira: vocês acreditam no desempenho dos alunos nesse ano letivo e qual será o resultado de tudo isso? Antes de passar para vocês a palavra, eu gostaria de, mais uma vez, dizer o quanto que a gente está aprendendo com tudo isso, nós como sociedade, nós como professores, nós como pais de estudantes, e o quanto que toda essa situação, essa pandemia que era para durar 2 semanas, 3 semanas, a FURG, veja bem, abriu por um período indeterminado, pensando que em 30 dias voltaria, e logo na sequência, a extensão. Hoje, a discussão que se faz, não só na FURG, nas universidades como um todo, ainda teremos retorno presencial esse ano? Como é que vai ser? Em função dos números que vem preocupando muito, né? Algumas regiões do estado, a gente tem números num crescente, assim, assustador, e muitas vezes as pessoas não levando tão a sério. E a escola, ela implica em trazer estudantes, sentar ali juntos, ter esse período, esse processo de deslocamento. Por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, nós temos muito mais perguntas do que respostas, nós não sabemos como vai ser exatamente, ninguém tem resposta certa. O fato é que estamos tentando, e vocês, mais do que qualquer outra pessoa, outro grupo, vocês estão trazendo justamente isso. Continua tentando, buscando para que os resultados sejam os melhores possíveis. De qualquer forma, então, eu convido vocês a pensar sobre, trazer também o ponto de vista, as percepções que vocês têm em relação ao desempenho dos alunos nesse ano letivo e que resultados a gente pode pensar a partir desse período, dessa experiência. Respondendo à primeira pergunta, qual a pergunta? Vocês acreditam no desempenho de alunos nesse ano letivo? Eu acredito no desempenho do aluno nesse momento de pandemia. Eu vou retomar o que foi dito ali anteriormente, né? É claro que
o conteúdo que eu passo para o meu aluno, ele está muito mais sucinto, né? Ele está muito mais claro, mais objetivo. Então, eu procuro tirar ali realmente o que interessa. Vou pegar o exemplo do 9º ano, né? Eles vão se preparar aí para o ensino médio, então vão precisar vestibulares. Então, o meu conteúdo que eu estou passando para esse aluno, ele é mais sucinto, ele está mais enxugado. Eu acredito no desempenho dele. Eu não vou dizer que eu acredito no desempenho de todos os alunos, mas eu acredito no desempenho do aluno que se esforça, do aluno que se compromete. No aluno comprometido, eu acredito sim no desempenho. É claro que aquele que não se compromete, né, que porventura a gente não sabe as razões por ele não estar se comprometendo, é claro que este aluno, talvez ele não tenha nenhum objetivo, mas além do conteúdo vem aquela questão da responsabilidade, né, do comprometimento dele com as atividades. Então, eu acredito sim, na minha opinião, esse ano letivo ele não pode ser perdido, digamos assim, né? Esse aluno, ele vai avançar, é claro que o professor, no ano que vem, se tudo, né, voltar ao normal, se Deus quiser, ele vai ter um trabalho, né, muito maior do que está tendo agora, porque nós vamos ter que retomar o que foi dito, a gente vai ter que fazer ganchos do que foi feito ali, no conteúdos, então a gente vai ter que se reinventar novamente, mas eu acredito no desempenho do aluno que se esforça, e o resultado de tudo isso é aquilo que eu já falei também, eu espero voltar, né, às aulas presenciais com alunos mais autônomos, com alunos mais comprometidos e mais dispostos a aprender. Eu acredito que o aluno ele vai voltar, que eu vou dar um conteúdo na sala de aula para ele, ele não vai ficar preso somente ao meu conhecimento, né? Ele vai ficar preso somente à minha gramática, ao meu livro, ao que eu estou falando para ele. Ele já vai estar acostumado, né? Já vai ter aprendido a procurar outras formas de aprender sobre aquilo ali. Então, eu torço, eu espero que tenhamos um resultado positivo, que tenhamos alunos mais autônomos. Então, resumindo, eu acredito sim, né, no desempenho do meu aluno, e eu espero esse resultado, um aluno mais autônomo e mais comprometido com o conhecimento. Eu penso como Isaías, e penso também que esse ano nós tivemos muitas surpresas, né? Nós nos adaptamos a diversas novas coisas que foram aparecendo, né? E eu acho que o aluno que ele quer, que ele tem um objetivo, ele vai buscar o conhecimento, ele vai tentar de alguma forma ou outra aprender aquilo ali. É claro que nós temos consciência de que o aprendizado não vai ser igual como se estivesse dentro da sala de aula, né? Porque não é fácil mesmo. Né? Não é fácil entrar ali no Google e procurar simplesmente alguma coisa e aprender sozinho, né? Nada como ter alguém sempre te orientando, te explicando, né? De uma forma diferente. Mas eu acredito que os alunos que têm um empenho, uma dedicação, eles vão seguir tranquilos, e o ano que vem, óbvio que vamos ter muitos desafios também, né? Vamos ter que retomar esses novos conteúdos, essas habilidades, né? Para que eles possam seguir tranquilos e com o conhecimento necessário, né? Principalmente na língua portuguesa, que é tinhosa. É tinhosa, mas é maravilhosa, né? Disse tudo, Sabrina. É difícil fazer essa coisa. É verdade. Mas eu, assim, ó, bem como a Fran, Mensagem e Isaías falaram, o aluno empenhado, ele segue empenhado, seja da forma que for. Aí tem aquele que é mais descansadinho, que tenta se aproveitar da situação para deixar por fazer, mas nós estamos ali em cima, né? E de uma forma ou outra acabam retornando, eles acabam tendo que se empenhar. E quanto ao ano perdido, não. É claro, o conteúdo vai ficar resumido, vai ficar sucinto, vai ficar ali esmagadinho o que a gente conseguir passar, mas o que nós aprendemos este ano é uma coisa única, né? Nós estamos aprendendo muito a nos reinventarmos, como eu falei antes, e as crianças estão aprendendo, eles estão aprendendo a irem em busca, a buscarem o conhecimento, porque em sala de aula nós passamos lá no quadro e eles perguntam, é para copiar? Ou então tu passa o exercício, é para copiar no caderno, né? E agora não, eles estão tendo que ter uma autonomia, estão sendo forçados a terem autonomia. Então, eu acho que
de forma alguma o ano pode ser perdido, porque nós estamos aprendendo muito, muito além de conteúdos. Os conteúdos vão ficar esmagadinhos, o ano que vem nós trabalhamos e repomos eles aos que a gente pode. A questão do nono e terceiro ano ali preocupa um pouquinho, mas eu acredito também que essas provas, né, de cursos técnicos, os meus alunos de nono ano, eles fazem muita prova de instituições técnicas, né, e as faculdades também. Eu acredito que todo mundo vai se readequar ao que nós estamos passando, inclusive as provas e vestibulares, enfim. E acredito, sim, acredito na dedicação e no esforço dos alunos, acredito muito nele, sim. Não seria possível um ano perdido, né? Porque todos nós estamos nos esforçando. Não acredito num 100% de aprendizagem, como seria, talvez, no presencial, né? Alguns alunos estão aprendendo tudo que nós passamos. É um pouco mais difícil, até mesmo porque nós estávamos implementando a BNCC. Então, era uma série de habilidades para serem desenvolvidas, que estavam previstas, e que agora são bem menos, né? Nós não conseguimos trabalhar todas aquelas habilidades como no presencial, porque precisamos mandar algo mais sucinto, como vocês disseram. Então, não vai ser a mesma coisa que no presencial, mas sim, eu acredito no que nós estamos conseguindo mandar para eles estão dando um bom retorno. E quando destacamos os professores, é também importante destacar o papel do aluno, porque nós temos muitos alunos aí de excelência, eu quero dizer assim, de excelência na questão de autonomia, de participação, de comprometimento, que estão se destacando muito mais, e como eu tinha dito antes, né, que agora estão tendo contato, porque talvez na sala de aula eles ficavam mais envergonhados, que agora estão procurando mais auxílio, mostrando o que podem fazer. Então, também tem os nossos alunos que também estão se destacando com essa nova rotina, com essa nova dinâmica, e nós teremos que ver, provavelmente, né, no próximo ano, uma retomada, porque por mais que nós voltemos agora, por exemplo, eu imagino que por setembro, eu não consigo acreditar em uma volta ainda em julho, como muitos dizem, eu acredito que depois de setembro, outubro, por questões climáticas, enfim, da pandemia, mas eu acredito que por mais que voltamos em setembro, não vai ser possível retomar todo o ano letivo, né? Então, aquilo que ficou ainda, que não foi trabalhado. Então, teríamos que trabalhar em 2021, provavelmente, fazer muitas retomadas, mas, como disse a Sabrina, seriam em todas as áreas, né? Não só no ensino básico, em todos os anos, né? Em todo o ensino superior também. Então, seria algo para passar para todos. E o que fica, principalmente, são as questões da pandemia, das questões das relações, né, a relação familiar que foi reconstituída muitas vezes, uma aproximação que antes não tinha, conhecer, né, quem é aquele adolescente, aquela criança que estava em casa, porque muitas vezes os pais pensam uma coisa e a outra, os pais dando mais atenção também, então, tendo mais relação familiar, a questão da autonomia do aluno, como o Isaías já citou inúmeras vezes, que agora ele precisa ter mais autonomia, ele aprende, então, além de questão de conteúdo específico, de habilidades específicas, da língua portuguesa e de outras disciplinas, nós temos as questões das relações que certamente vão ficar. Então, não tem como nós falarmos em um ano perdido, porque todos nós, né, professores e alunos e família, pais, mães e responsáveis, estão se dedicando para que tudo dê certo. Então, eu acho que essa nossa nova dinâmica fica, né? É importante, não tem como nós falarmos em algo perdido. Poxa, que contribuições maravilhosas que vocês estão trazendo. Que boas reflexões, né? Nós estamos... gostaria de informar que nós tivemos uma boa audiência, nós tivemos um alcance de mais de 200 pessoas nesta live, excelentes contribuições. Eu vou destacar as duas que nos chegaram agora há pouco, não tem condições de ler todas, senão nós vamos até a meia-noite. E depois desses recortes, eu vou pedir para a gente se encaminhar para a finalização, tá bem? Então, a Ana Mello diz que concorda com as reflexões,
O ensino à distância com professores e alunos dedicados ensina a desenvolver a busca pelo saber e a capacidade de pesquisa em busca de aprofundamento dos conhecimentos. A Márcia Oliveira diz, entendendo a todos vocês, realmente tudo isso refletirá em muito mais trabalho para vocês, professores, no próximo ano. E eu diria, trabalho diferente, né? Isso fica claro, desejo como mãe de universitária, já hoje, que os pais se tornem mais parceiros em todo o tempo daqui para frente, cada dia um ser professor, cada dia mais ser professor é uma arte. É isto mesmo, Márcia nos diz muito bem. Este ano foi de inovações, traz a Patrícia Andrade, e então, assim, agora vou convidar cada um de vocês para fazer um fechamento em torno de 4, no máximo 5 minutos, já, então, trazendo alguma coisa que tenha ficado para trás, algum recado que vocês queiram deixar aqui, né? Então, não sei quem gostaria de começar essa última rodada. Eu começo? Eu estou acostumado. Seguindo a ordem, professor Isaías, assim, os outros, mas de modo especial, o professor Isaías está sendo bastante elogiado. Muito bem. Acho que para fechar, então, que tenhamos, acho que um novo conceito de escola, né? Novo conceito de escola, parar para pensar o que é escola, né? Escola é apenas um lugar que transmite conhecimento, ou escola, o termo escola, ele é mais amplo, né? Acho que essa pandemia, ela vem, assim, também para que pensamos um pouco nesse sentido. Escola não é só um lugar onde vamos transmitir conhecimento, compartilhar conhecimentos. Na escola a gente vai aprender N coisas, né? E essa pandemia está aí para mostrar o quanto a escola nos torna mais humanos, né? O quanto ela nos ensina outras coisas que vão muito além dos conhecimentos. E para fechar, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser pensar que os meus alunos, que os nossos alunos, que eles vão sair dessa pandemia pessoas mais competentes, mais comprometidas, e sempre com esse intuito de querer aprender mais. Também trazer uma colocação nessa questão, assim, das atividades. Nós falamos lá no início, assim, das questões, vai que tem algum aluno me assistindo, deixar claro que eu adoro corrigir as atividades e que eu fico muito, muito feliz e satisfeito quando um aluno me manda uma atividade, seja ela às 3 horas da madrugada, não tem problema, e que ele me manda e que ele conseguiu entender e que ele está aprendendo, né, e que ele está se dedicando. Então, que cada um tem o seu horário, né, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua realidade, a gente sabe, né, que infelizmente algumas não são realidades fáceis, mas que cada um, à medida, com o limite, né, com o seu limite, que consiga realizar, e que não percamos, então, esse ano letivo, né, que esse ano letivo, que ele seja melhor do que os outros, que a gente aprenda muito mais do que conteúdo, né, que essa pandemia, então, nos ensine a ser pessoas melhores e mais comprometidas. Eu fecho, então, com essa mensagem, e passo a palavra aí para meus colegas. Nós vamos seguir segue, Fran. Pode ser, Sabrina, à vontade. Pode falar, Sabrina. Continue. Tá, então, é que eu quero aproveitar o gancho do Isaías para... Vamos encarar esse ano, então. A gente sempre acredita, né? Eu sempre acredito que tudo que vem, alguma lição nos deixa, né? E tudo isso, para a educação, vamos entender como o momento de transformação. Nós somos obrigados, né, a parar, a nos avaliarmos, a aprendermos e nos reinventarmos, né? Então, vamos encarar esse momento como o de transformação, aquele que eu mencionei antes, em que nós estávamos precisando já há tanto tempo, né? Não tem mais como ser como era. A Márcia falou no trabalho no próximo ano, acredito que serão para os próximos anos, como a professora Darlene mencionou, um trabalho diferente. Não conseguiremos mais trabalhar da mesma forma que vínhamos trabalhando, né? Então,
eu acredito que vamos sair melhores, sim, de tudo isso, nós, os alunos, as relações familiares ali reforçadas entre aluno e família, e até mesmo eu acredito que a escola passe a estar mais, a família passe a estar mais presente na escola também, a partir disso, que passe a entender, né, a escola como, que é fundamental a presença dos familiares na escola. Isaías falou, acho que foi Isaías que falou também sobre tudo, né, a responsabilidade da escola na vida do estudante. Tem gente, né, passando, a escola acaba assumindo um papel muito maior que a educação, muitas vezes acaba sendo a alimentação que a criança tem ali, e tudo isso veio à tona agora com tudo isso também. Então, eu acredito mesmo que a escola passe a ser vista bem mais, né, com a importância que ela realmente merece, que os professores passem a serem valorizados também como devem, e que tudo fique bem, que a gente possa sair muito melhores, que o ano que vem seja um ano que dê sequência, continuidade a toda essa mudança, a toda essa transformação, e que a gente siga assim, não vamos retroceder, né? Deixo já meu boa noite e agradeço a todos, foi muito bom estar com vocês. Professora Darlene, muito obrigada. Fran, Isaías, a outra Fran. Muito obrigada. Bom, sim, a escola, para finalizar, eu acredito que a escola passou por essa transformação, né, que vinha pedindo muito tempo, por isso, clamando já, eu penso assim, que o ensino precisava dessa transformação, e que quando voltarmos, nada será como antes, né, porque agora nós já utilizamos tecnologias, teremos que voltar a utilizar muitas vezes sala de aula, até porque quando voltarmos, né, já se diz que vai ser preciso utilizar as tecnologias complementando o ensino presencial por questão de horas, então é uma coisa que tecnologia vai ser preciso em sala de aula já, mais atreladas. Espero que as escolas elas recebam um maior apoio em questão das tecnologias, porque muitas escolas não têm o laboratório de informática, não têm os recursos necessários, então hoje sim é possível porque os alunos estão usando os celulares, mas enquanto estivermos em sala de aula presencial, muitas vezes essas escolas não têm, né, não têm esses recursos, e falta muito, então eu espero que agora que nós, professores, já sabemos utilizar, e os alunos também, que tenhamos uma contrapartida da questão mesmo de governo, né, de investimento em tecnologias para as escolas, porque é um problema que nós enfrentamos na rede pública em geral, né, são poucas as escolas que têm todo esse suporte. Também fica aqui a questão de que os professores continuem se empenhando. Meu parabéns a todos os professores, porque tenho trabalhado com formação de professores nos últimos dias, e percebo quanto estão se reinventando para utilizar as tecnologias. E se nós olharmos nas redes aí, vamos ver professores fazendo muitas coisas inovadoras assim no ensino para tentar alcançar esses alunos. Então, meu parabéns realmente aos professores. E também aos alunos que estão se dedicando, porque estão se destacando também. Eu acredito que todos nós, como eu disse antes, professores, alunos e familiares estão numa nova rotina, e que continuamos assim, né? Continuemos assim para que todos consigam aproveitar esse ano letivo em si, e que as relações se fortaleçam cada vez mais, assim como a valorização do professor, da escola, né? Que tudo seja bem visto pelo nosso esforço. Muito obrigada, professora Darlene, pelo convite para participação. Obrigada aos meus colegas aqui presentes e a todos que estão assistindo. Bom, eu penso que os próximos anos, e eu acredito que até esses meses que nós estamos durante essa pandemia, estão sendo tempos de valorizar mais as coisas, né? A família, a escola, né, o professor, um abraço, né? Está sendo tudo muito diferente para nós. E quando nós voltarmos para a escola, eu acredito que nós vamos viver uma outra realidade com os nossos alunos, né? Eles vão estar mais autônomos,
talvez mais dedicados, né? Estarão procurando mais conhecimento, buscando mais conhecimento. Isso vai ser muito bom tanto para nós como professores, quanto para eles, inclusive para a vida deles, né? Eles vão ter essa autonomia. Então, eu agradeço muito ao convite, agradeço a professora Darlene, aos meus colegas. Muito obrigada e boa noite. O nosso muito obrigado a Franciele Kuhnauer. Desculpe, tá difícil. A Franciele Message, disse certo? A Franciele, aliás, a Sabrina e ao Isaías. As contribuições de vocês são ímpares, foram muito importantes, essa live se tornou muito boa, né? Nós tivemos em torno de 50 comentários, né? E a gente agradece muito a quem participou aqui. Infelizmente não é possível ler tudo, mas de modo geral tentamos então contemplar as contribuições, as perguntas que apareceram. Eu fecho essa live pensando em algumas questões bem rapidinho que apareceram, né? Nós vivemos um período de pandemia, uma crise muito grande, de grandes perdas de vidas, grande número de perdas de vida, muitos medos, muitas orientações desencontradas, infelizmente. Nós somos hoje um país que é considerado o epicentro desta pandemia, o que é muito desafiador, é muito triste, é uma realidade muito triste. Mas sempre, a partir da escola, da educação, se olha para o futuro. E o que vocês nos trouxeram hoje à noite foi uma grande lição em que vão ficando questões como olhar com esperança para o futuro, espaço da escola como espaço não só físico, mas um espaço, um lugar de se reinventar, um lugar de esperança. E aí vários de vocês falavam sobre a expectativa e acreditar de que, saído desse período extremamente difícil que nós vivenciamos, e para as futuras gerações, nos próximos anos, nós vamos falar das nossas percepções vivenciadas, não como testemunhas, não como leitura de algum livro de história, mas como quem viveu, como quem foi sujeito nesse período, e trazer esse elemento, a esperança de maior humanização. Nós queremos, e nós como professores, vocês como professores, buscam esse sujeito humanizado, autônomo, criativo, inovador, porque a esperança da humanidade está nessa geração, na nossa, mas nessa geração que está vindo, e é uma geração que está nas mãos de professores. Os professores, como sempre, mais do que nunca agora, têm um papel fundamental com a história de pessoas e com a história de um país. Então, dizer para vocês que não foi só uma satisfação ter esse bate-papo, ouvir vocês hoje à noite, como foi um privilégio, foi uma grande lição para todos nós. Então, em nome do grupo do GES, do Grupo de Empreendedorismo Social, da qual a Franciele, cujo sobrenome não vou dizer agora, faz parte, né, organizou essa live. Temos outras daqui para frente, e eu não vou anunciar a data, porque, infelizmente, eu não tenho essas datas totalmente fechadas, mas para a semana, ali, a última semana de junho, nós pretendemos fazer uma discussão sobre o ensino da matemática e os desafios dessa forma remota. Estamos praticamente fechados, deveremos ter representação de professores do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, para nos falar a respeito desse tema. Outros temas estão sendo fechados,
então, que vão, que trabalham com a temática da inovação, o empreendedorismo na atualidade, outros temas como a questão do processo de industrialização também nesse período, e assim por diante. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos convidados, agradecemos de forma muito carinhosa também a todos que nos assistiram até esse momento, que contribuíram, e encerramos pedindo para todos manterem uma cabeça boa, ficarem em casa se possível, cuidarem-se, porque precisamos de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, saudáveis e bem, para este momento e para o pós-pandemia. Então, um grande abraço, fiquem bem, até uma próxima. Boa noite. Tchau, boa noite.